cantar o quê? Vai cantar o quê? Pior que uma vez eu já tive o prazer. Não pede pra cantar isso aí. Tive o prazer de ir numa festa uma vez e o André Cavalcante subiu ao palco. Canta que é uma enormidade. Eu sei disso. É Bob Marley. O André Cavalcante poderia ser cantor facilmente. André Cavalcante, prazer inenarrável falar contigo, Andrezão. Obrigado pelas palavras, Benjamin Bach. Mesmo sendo mentira, eu agradeço de qualquer forma. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo ligado no Fox Sports Rádio. A gente está aqui ao vivo no Centro de Treinamento Joaquim Grava, CT do Corinthians, para trazer as informações do dia importante, véspera do primeiro clássico do ano. Primeiro clássico de 2018, Corinthians encara amanhã o São Paulo no estádio do Pacaembu, e a gente acompanhou hoje mais cedo por aqui uma mudança de planos. O técnico Fábio Carille, ao contrário do que costuma fazer, desta vez não revelou nada sobre a equipe titular que vai começar o clássico majestoso. O que dá pra gente cravar mesmo 100% é a presença do goleiro Cássio, isso não resta nenhuma dúvida, mas vou explicar um pouco melhor essa história, por que a gente tem tantas dúvidas e por que esse time titular é uma incógnita. Porque os jogadores da linha defensiva, ali, se a gente for pontuar para vocês nesse momento, que seria a linha defensiva ideal: Fagner, Balbuena, Pedro Henrique, Juninho, Capixaba, mais o Gabriel que fica à frente dessa linha defensiva. Esses 5 jogadores, mais o Júnior Dutra, centroavante, 6 jogadores que atuaram os 90 minutos no jogo da quarta-feira contra a Ferroviária, no Pacaembu. Esses jogadores estão acusando muito cansaço, muito desgaste muscular, isso de acordo com as palavras do Fábio Carille, e por isso ele vai esperar amanhã pela manhã para reavaliar todos esses 6 jogadores e saber quem pode jogar e quem não pode jogar. Todos esses 6 jogadores por uma questão física, a princípio uma questão física. E os outros 4 jogadores que jogam ali na armação ou no meio campo do Corinthians: o Romero e o Cleison mais pelas pontas, o Jadson e o Rodriguinho mais por dentro. Esses 4 jogadores vão passar por uma avaliação tática, diferentemente dos outros atletas que seria uma questão física. Esses 4 atletas vão passar por uma avaliação tática. O Fábio Carille disse que ainda não definiu se nesse meio campo vai utilizar, por exemplo, um volante apenas, só o Gabriel que joga na verdade na parte defensiva, ou se pode optar por mais um volante mais à frente, enfim, protegendo mais o sistema defensivo. Por isso, muitas e muitas dúvidas, mas se a gente fizer um exercício e conhecendo o trabalho do Fábio Carille, apesar dele não definir nada, nenhuma peça mesmo, a gente já imagina que se alguma mudança acontecer vai ser bem pontual. Um ou outro jogador, ou um jogador mais desgastado. Fala-se, por exemplo, do Fagner, que teria ficado muito cansado. Seria uma peça ou outra, nada muito radical. No final a gente deve ter entre 8 e 9 jogadores do time considerado ideal. E na frente, o Júnior Dutra, o Carille tem tocado muito nessa tecla, tem repetido muito esse assunto de que o Júnior Dutra sente muito desgaste, pode sentir muito desgaste por ter atuado 90 minutos pela primeira vez na temporada na última quarta-feira, mas existe também a questão técnica do Júnior Dutra, está crescendo, está evoluindo nos últimos treinamentos e no jogo que teve a oportunidade de ser titular, e pode sim também por uma avaliação técnica ser o titular ao invés do Casim, que tinha começado essa temporada como titular. Então o Corinthians muito indefinido, é começo de temporada, isso não deve se tornar rotina por aqui, mas para a gente cravar uma equipe para o jogo de amanhã é muito complicado nesse momento. Falei muito do Fábio Carille, vamos ver e ouvir alguns trechos do que disse o técnico corintiano em entrevista coletiva. A gente já tem que enfrentar o que tiver de mais forte o quanto antes, para a gente ter mais tempo para arrumar a nossa equipe, que é um início ainda. Eu lembro que o ano passado também foi contra o Palmeiras, o 4º jogo do campeonato, né? A nossa vitória foi na quarta. Ganhamos em Sorocaba, perdemos em casa para o Santo André, ganhamos do Audax e ganhamos do Palmeiras. Então, todo ano é assim. Terceira, quarta rodada sempre tem um clássico e a gente tem que estar preparado, é um início. O bom é que as duas equipes chegam com o mesmo tempo de preparação, não tem time ainda, não tenho problema em relação a falar equipe ou não, mas alguns jogadores chegaram hoje com bastante dor muscular, dos que jogaram na quarta. No 48 horas do jogo só vai dar à noite, né? Então o grupo já está sabendo do meu pensamento, do que eu quero.
Mas amanhã o grupo saberá quem vai jogar pela manhã quando acordar, que a gente fazer uma avaliação melhor. Todo clássico, todo jogo grande, se for no Campeonato Brasileiro, jogar contra Grêmio, jogar contra Cruzeiro, enfim, Flamengo, a responsabilidade jogando em casa ou fora, elas têm que ser divididas, né? É momento que muitas vezes a superação acaba prevalecendo, né? Não só a organização, não só o melhor momento de uma equipe. A gente tem na história aí muitos jogos onde uma equipe muito melhor acaba não ganhando um clássico, e a equipe que vinha mal em cima de um clássico acaba ganhando força, acaba ganhando confiança, né? Então todos os clássicos vocês podem esperar que a minha resposta, quando for assim, vai ser dividida 50% para cada um, sempre. Tá aí, portanto, a palavra do técnico Fábio Carille. Voltamos a falar ao vivo daqui do Centro de Treinamento Joaquim Grava. Como não tivemos a revelação da equipe titular para esse clássico contra o São Paulo, a grande imagem do dia ficou por conta da presença do zagueirão Henrique. Ele já vinha frequentando aqui o CT Joaquim Grava há alguns dias, mas ficava apenas na parte interna, fazendo trabalhos físicos, porque não havia saído no BID, o Boletim Informativo Diário da CBF, a rescisão do contrato do zagueiro Henrique com o Fluminense. Essa rescisão saiu no BID ontem, então o jogador está apto a trabalhar normalmente, até para a gente registrar as imagens durante a movimentação. Ele ainda vai ser anunciado oficialmente, será apresentado oficialmente, e o Carille, inclusive, já disse que pretende utilizá-lo ou para o próximo fim de semana contra o Novo Horizontino, ou no seguinte contra o Santo André, pelo menos ficando relacionado o zagueiro Henrique, mais um reforço, chega para disputar a posição ali com o Pedro Henrique, teoricamente o Henrique em vantagem, podendo ser a dupla, formando a dupla titular, o Henrique ao lado do Balbuena. Uma última informação importante também para o torcedor corintiano, que se pergunta sobre o Emerson Sheik. Ele vem aprimorando a parte física, a técnica também, alternando trabalhos físicos com os trabalhos com bola, e o Carille revelou também nessa entrevista, hoje mais cedo, que vai relacionar o Sheik já para o jogo seguinte. Então ele não vai ser relacionado para o jogo contra o São Paulo amanhã, mas para o jogo contra o Novo Horizontino, no outro domingo, o Emerson Sheik ficará ao menos no banco de reservas. Então, se a gente vem debatendo ou discutindo muito quem joga, se Casinha ou se Júnior Dutra, a partir da semana que vem, essa discussão, esse debate ganha um novo elemento, o elemento Emerson Sheik. Benja, é com você. O elemento, né? O Facincani é o quinto elemento. Nós vamos agora para o outro lado do clássico. Nós vamos para o CT de São Paulo ao vivo com Álvaro Loureiro. Álvaro Loureiro, prazer inenarrável falar com você também. Quero fazer-lhe uma pergunta. Por acaso, viu por aí hoje o empresário do Nenê ou o Nenê? Olha, Benja, não vi não, viu? Muito boa tarde para você, boa tarde para os amigos aí da mesa, né? São os rumores aqui no São Paulo, a possível chegada do Nenê, faltariam aí alguns detalhes, né? Ele já teria acertado os salários com o São Paulo, já teria se despedido dos companheiros no Vasco, mas faltam detalhes para que ele seja anunciado, né? Quem vai chegar também é o Diego Lugano, ex-zagueiro, ídolo da torcida são paulina, vai assumir um cargo diretivo, vai fazer uma trinca ali com o Ricardo Rocha e com o Raí no comando do Tricolor. Falando um pouquinho do time, hoje o São Paulo trabalhou na manhã dessa sexta-feira na preparação para o duelo contra o Corinthians. A gente não pôde acompanhar a parte tática do treino, mas dá para dizer que o São Paulo vai usar o mesmo time que venceu fora de casa na última rodada, o Mirassol. Quem falou na entrevista coletiva por aqui foi o zagueiro Anderson Martins, que estreou pelo São Paulo na última rodada. Vamos ouvir o que disse o zagueiro tricolor. Sempre quando você tem vitórias, dá mais tranquilidade para se trabalhar. Acho que a equipe fez uma boa partida. Nós procuramos fazer aquilo que o Dorival pediu, né? Ser intenso, procurar a todo momento a vitória. E insistimos até o final e fomos coroados com os gols. Poderia ter saído antes, né? No começo do jogo, mas saiu no final. A gente ficou feliz porque todo o esforço foi recompensado. E com certeza dá confiança. A gente sabe que o campeonato é longo, a temporada vai ser longa também. E a gente está dando passo a passo, né, para conquistar os nossos objetivos. Acho que vai ser um grande jogo, né? As duas equipes vêm de vitórias. Eu acho que quem se empenhar melhor, quem tiver mais concentrado vai ter o resultado positivo. E a gente espera que a gente faça um grande jogo como fizemos contra o Mirassol. Em relação ao Nenê, né,
que eu estou sabendo é em relação a vocês, né, que sai na imprensa, gerou essa expectativa. Claro que temos contato sim, né, jogamos há pouco tempo juntos. Eu acho que quem vai tomar essas decisões, claro que é a diretoria do São Paulo, né, junto com os representantes do Nenê. E vamos esperar os desfechos aí dessa negociação, né? Com certeza é um grande jogador, né, já provou isso onde passou. Rapidinho, então, provável time do São Paulo contra o Corinthians. Sidão no gol, Éder Militão, Rodrigo Caio, Anderson Martins e Edmar. No meio, Jusilei, Petros e Shailon. E a linha ofensiva com Brenner, Marcos Guilherme e Diego Souza. O Cueva, que reclamou publicamente nessa semana da reserva, deve ficar mais uma vez no banco. Benja, tá contigo. Bom, Álvaro Loureiro, olha, eu vou te falar no começo da semana, viu? Eu dei essa informação que o Nenê já estava certo, me xingaram. Tá certo. Tá certo sim. Ele segue treinando tá enquanto certo, não assinar, sim. Né? Tá certo sim. Tá certo. O empresário dele até estava, acho que se eu não me engano, ontem lá no Vasco, acertando os últimos detalhes e tal. Então não adianta xingar, porque a gente dá a informação, o cara acha que a gente... Meu amigo, se o Nenê vai pro São Paulo, fica no Vasco, pra mim não muda nada. É só uma informação. E eu falei aqui no começo da semana, com o São Paulo está tudo certo. Na hora que resolver a pendência que tem com o Vasco, que o Vasco deve dinheiro, acabou, o Nenê vai embora. Ou não é isso, seu Fábio Azevedo? Inclusive a informação que eu tenho é que o Alexandre Campelo ontem na reunião pediu 48 horas. E por que 48 horas? Porque hoje chegou o Paulo Pelai, que é o novo diretor executivo do Vasco. Então ele está tomando pé de toda a situação. E o São Paulo teria colocado alguns jogadores à disposição para abater essa dívida. Pai, você sabe? Um deles é o Júnior Tavares. São 4 jogadores, me passaram um jogador. Mas a mãe do Júnior Tavares pro Vasco, ela quer que vá? Não sei, teremos que perguntar. Você pode perguntar pra mãe, né? Tem que perguntar. Mas não interessou, foi um nome que não interessou. A composição da dívida é algo que está sendo... Os outros nomes você sabe? Não, só consegui descobrir esse Júnior Tavares, o do Júnior Tavares. E a composição da dívida está em questão, porque o Vasco deve quase 2 milhões de reais ao Nenê. E tem um dinheiro que vai entrar agora, enfim, de patrocínio, do mecanismo de solidariedade do Felipe Coutinho. Fato é que ele treinou hoje e está relacionado para o jogo de amanhã. Se ele joga amanhã e vai embora depois e não viaja para o Chile no domingo, vamos aguardar. E está incluído na lista do Zé Ricardo para a Libertadores. O Vasco tem que apresentar hoje uma lista com 25 nomes e pode ser modificado até 48 horas antes do jogo, ou até, no caso, segunda-feira à noite. Segunda-feira à noite, mas nessa primeira lista o Zé Ricardo disse, não, ele está aqui treinando, está à disposição, vai. Agora pode ser que a diretoria faça essa retirada desse nome da lista até a quarta-feira. O fato de estar na lista também não é muita coisa, né? Porque até outro dia não tinha nem as passagens compradas. Não, mas que ele poderia já ser separado, né? Não vota, não inclui e tal. Por poder o ceifador que está negociando não está nem sendo relacionado, Daqui a pouco tem uma pergunta, você que está todo mundo fazendo essa pergunta para você aí, daqui a pouco você vai responder se procede que o Vasco estaria negociando com o Henrique Ceifador. Não. Vai responder daqui a pouco. Tem 500 mensagens para você aqui. O Fábio Azevedo sabe. Então, o Fábio Azevedo daqui a pouco.